Louvado e honrado seja o nome do Senhor Jesus. Este é o programa A Voz da Palavra. Mais uma vez estamos aqui para anunciar as boas novas de salvação. Antes, eu gostaria apenas de dizer que não foi possível o irmão Daniel estar aqui nessa manhã, porque houve um problema, de horário com ele e não deu para ele vir. Nós vamos ainda estudar um horário possível para que ele esteja aqui conosco. Todavia, nós estamos aqui, vamos pregar a palavra de Deus. Eu gostaria que todos os que têm acesso a esse canal, que prestassem bem atenção, que meditassem, pois eu creio que o Senhor tem muito a falar aos nossos corações nesta manhã. Vamos antes fazer uma oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe, nos dê graça, ilumine o nosso entendimento, me dê palavras para que haja um entendimento das verdades que Ele quer que venhamos a anunciar nesta manhã. Oremos. Deus eterno e santo, nós queremos te bendizer, te agradecer, Senhor, por esta manhã em tua presença, por tudo, Senhor, que tu nos proporciona, Senhor, pelas tuas maravilhas, Pai, que tu tem colocado, Senhor, à disposição do homem, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade ímpar de anunciar as boas novas de salvação, porque nós sabemos, Senhor da glória, que todo o sacrifício do teu Filho, ele não foi em vão, Senhor. Jesus que morreu na cruz por nós, Senhor, sim, pagando o preço necessário para a nossa redenção. E nós queremos, Pai Santo, sempre anunciar esta palavra, este evangelho de boas novas, Pai, para um mundo mau, um mundo que está se deteriorando, Senhor, um mundo que está se arruinando no pecado. E eu creio, Senhor, que a tua igreja é quem freia este mal, Senhor. A tua igreja, Senhor, é o freio, Pai, para que Satanás, ó Deus, não torne tudo ainda pior, Senhor, do que aquilo que já está. E nós pedimos que a tua palavra, Senhor, possa entrar nos lares, nas vidas, nas mentes, nos corações, Senhor. E o Espírito Santo do Senhor possa agir de forma, Senhor, a esclarecer da justiça, do juízo e do pecado, para salvar, para transformar, para dar vida, Senhor. Ó Senhor de toda glória, sopra, Senhor, teu hálito regenerador, Senhor, de transformação nos corações daqueles que irão ouvir a tua palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, desperta também, te peço, Senhor, a tua igreja, Senhor, que ela venha a ser reavivada. Meu Deus, que a tua igreja venha a pelejar, Senhor, como soldados do Cristo Jesus, como bons soldados de Cristo Jesus. Assim, meu querido Deus, eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Nós vamos ler, amados ouvintes, uma passagem que está escrito no livro de Mateus. Diz assim, Mateus 25. Versículo 13 em diante. Diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e ao outro deu 1 talento. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o talento do seu senhor. Depois de muito tempo,
Voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançou-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos e ouvintes, aqui a palavra de Deus, ela está mostrando que Jesus, recebendo o reino do Pai, inaugurando o reino do Pai, ele está aqui entregando o reino aos seus discípulos. Nós sabemos que o reino de Deus, ele foi inaugurado, né, no Novo Testamento, pela morte e ressurreição de Jesus. Então Jesus está dizendo que recebeu do Pai o reino, mas que entregava aos seus discípulos, como tem aqui em Lucas 22, no versículo 29, diz assim: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Meus amados irmãos, é certo que esse reino que Jesus recebeu e que entregou aos discípulos, entregou aos seus servos, aqueles que nasceram de novo, que esse reino, ele irá se desenrolar, ou ele de forma visível, na época em que Jesus vier buscar, melhor, vier julgar este mundo. Nós sabemos que haverá 1000 anos reinados pelo próprio Cristo. E Jesus irá reinar não só, mas foi o seu agrado reinar com a sua igreja, com os seus discípulos, com os seus fiéis. E nós sabemos, meus amados irmãos, que esse reino do qual vamos participar, ele terá muito trabalho. Nós vamos julgar os anjos, nós vamos julgar as nações, nós vamos estar com Jesus reinando, eu creio que vai ser distribuído aos seus servos, cidades, países, etc. Então,
Cristo, irmãos, ele quer preparar cada um dos seus discípulos, quer preparar agora, dando a cada um responsabilidades, dando a cada um dons, talentos, e cada um, depois de recebido esses dons, esses talentos, possamos envolver, possamos aprimorar, possamos expandir esse reino que foi inaugurado por Jesus. Então, é óbvio, é certo que Jesus, irmãos, irá voltar. Só que antes dele ir, antes dele ser assunto ao céu, lá em Mateus 28, ele diz: todo o poder me dado no céu e na terra. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então Jesus deu missão para a igreja. A missão da igreja é evangelizar o mundo. E nós sabemos que para fazer tal proeza é necessário capacitação, é necessário poder, é necessário graça, é necessário dons. E foi justamente isso que Jesus disse para a sua igreja. Ele, organizando a sua igreja, queria que a sua igreja fosse cheia do seu Espírito Santo. Ele almejou para a sua igreja que ela, cheia do Espírito Santo, pudesse ter capacitação necessária para fazer a sua obra. Por isso que ele diz: louvado seja Deus, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, a vontade de Jesus era que a sua igreja, quando saísse pelo mundo para anunciar a palavra, anunciar o reino, fazendo expandi-lo, era necessário que ela recebesse poder, graça, autoridade, unção para fazer esta proeza. Lá em Atos 1:8, a palavra de Deus diz, Jesus fala que: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus mostra que as suas testemunhas iriam pregar o evangelho, mas antes elas deveriam receber poder, elas deveriam receber dínamo, poder, graça, para poder cumprir essa missão, para serem mártires, para serem testemunhas do Senhor Jesus. Então, Jesus aqui mostra, irmãos, que ele iria para o Pai, que ele iria para uma terra distante. Ele mostra nessa parábola as verdades do Evangelho. Esse Senhor, que eu creio ele está se referindo a ele mesmo, iria para uma terra distante, mas que os seus servos deveriam tomar aquilo que o seu Senhor deu e pudessem trabalhar com isso, e pudessem fazer com que esses talentos pudessem ser multiplicados, gerados frutos para a glória do Senhor. E aqui onde nós lemos, diz assim a palavra: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Dia e hora de quê? Da vinda desse Senhor. Aqui ele já vinha falando de outra parábola, que era das 10 virgens, onde 5 prudentes, elas se mantiveram com óleo para que a chama pudesse ficar acesa, mas 5 virgens insensatas, elas não tinham a reserva de óleo para que a chama pudesse ficar acesa. Quando passou o noivo, todas dormindo, desapercebidas, então ouviu-se o grito: eis o noivo. E o noivo, então, entrando nos seus aposentos, só poderia receber, abrir as portas para aquela que tivesse a chama, a luz, para que ele pudesse reconhecer. E aquelas que não tinham, elas não puderam entrar nas bodas do noivo, mas somente aquelas que
poderiam ser vistas através da luz do noivo, melhor, através da luz gerada pelo óleo, pelo azeite. Então, meus irmãos e ouvintes, aqui ele estava falando que deveríamos vigiar e orar para justamente esse dia do encontro do noivo com a igreja deveria estar preparada, a igreja deveria estar repleta da unção, do poder do Senhor, com obras a apresentar, com alguma coisa para apresentar ao Senhor como resultado do trabalho, da fadiga em que ela aqui trabalhou. E então ele começa: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. E esses bens é o seu reino, que nós vemos agora aqui em Lucas, que nos confiou o seu reino. A um 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Aqui a gente lendo, irmãos, essa passagem, a gente percebe que todo aquele que se dispõe a ser servo do Senhor, o Senhor concede a ele alguma coisa, concede a ele algum talento, algum dom, alguma condição para que ele possa fazer a obra de Deus. Ninguém que entra na igreja, irmãos, é dispensável. Não, todos podem ser úteis à obra do Senhor. Eu até ontem estava comentando com os irmãos que uma pessoa não sabe pregar porque não tem leitura, não tem condição de pregar, não tem um dom de pregar. Outro não tem o dom de louvar o Senhor, não tem uma voz bonita para louvar o Senhor. Mas mesmo não tendo condição de leitura e nem uma voz para louvar o Senhor, levando toda a igreja à adoração, mas essa mesma pessoa que não tem esses dons, ela pode orar. Ela pode orar na sua casa, ser uma pessoa de intercessão, ser uma pessoa que esteja buscando a presença de Deus, orando pela igreja, orando pelos seus servos. E essa pessoa pode ser de grande valia na igreja. Quando ela toma a posição de orar, ela vai estar trazendo grandes benefícios para a igreja, para seus familiares, para seus filhos, para os seus vizinhos, para a sua comunidade, para a sua cidade, porque ela vai usar do dom que Deus deu a ela, que é de interceder, de buscar a presença do Senhor e os benefícios que vêm do céu. Então, eu estou apenas mostrando que todos nós temos alguma coisa a fazer, temos alguma coisa. Eu conheci pessoas que não são pessoas de pregar, de evangelizar, mas têm uma facilidade imensa de levar pessoas para ouvir o evangelho, para conhecerem as verdades do Senhor. E essas pessoas só podem ser salvas se conhecer o evangelho. Ela não sabe evangelizar, ela não sabe pregar, mas ela sabe levar as pessoas aos pés de Cristo, para que Cristo, através da sua palavra, possa ensinar essas pessoas. Então ela está sendo útil na igreja? Com certeza, e com certeza ela vai receber seus galardões, ela vai ser premiada, ela vai ser pelo Senhor honrada naquele dia. Agora, o que não pode é nós não produzirmos nada. Note que aquela parábola que Jesus fala da semente, ele mostra que a semente que caiu em boa terra, ela produziu alguma coisa. Não foi a produção igual, mas houve produção. Uma produziu a 30, outro produziu a 60 e outro produziu a 100 por uma. Então, aquele que produziu 30 era o que lhe cabia. Era produzir 30. Aquele que produziu 60 também, assim por diante. Então, a questão não é quanto nós podemos produzir, é o que nós vamos produzir. Devemos nós
produzir alguma coisa. Nenhum servo do Senhor é inútil, nenhum servo do Senhor é estéril, nenhum servo do Senhor é dispensável na obra do Senhor. Todos têm suas capacidades, todos têm seus dons que são dados pelo Senhor. Cada um de nós, formando o corpo de Cristo, vai ter a sua utilidade. Uma unha, um dedo, uma mão, um cotovelo, um dedo, um joelho, canela, mas todos nós, como membros desse corpo, temos nós nesse corpo utilidade, temos nós nesse corpo capacidade de ajudar esse corpo a se desenvolver, a avançar naquilo que é a nossa perseguição, que é expandir o reino do Senhor. Mas eu queria também, irmãos, chamar a atenção ao que diz Jesus nessa parábola. Ele diz assim: a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a cada um segundo a sua própria capacidade. Note que Jesus, irmãos, ele não vai nos e requerer algo que nós não somos capazes de realizar. Deus, irmãos, ele só nos dá aquilo que nós temos condições de trabalhar, de produzir. Deus, ele não vai dar um dom a uma pessoa que ele sabe, por exemplo, Deus vai dar o dom da pregação, ou melhor, dom de ser mestre para por exemplo, um analfabeto. Porque a gente sabe que ser mestre é um dom ministerial dado por Jesus. Como ele vai dar o dom de ensinar para uma pessoa que é iletrado, que não sabe ler, que não tem condição de ensinar? Ele pode até saber ensinar, porque recebeu o dom de Deus, mas como é que ele vai ensinar se ele não tem leitura? Então, eu só estou aqui dando um exemplo. Deus, ele vai dar os dons à medida em que há a capacidade daquele que está recebendo de desenvolver o dom. Eu não estou dizendo que o dom, irmãos, que ele recebe é diferente da capacidade. O dom que ele está recebendo, ele se assemelha à sua capacidade, porque esse dom que ele vai receber é de acordo com a capacidade que ele tem de desenvolver a sua tarefa na obra do Senhor. Por isso que aqui ele deu talentos, mas deu diferentes, porque um tinha capacidade de multiplicar, de trabalhar com mais, mas o outro nem. E o outro tinha capacidade de trabalhar apenas com um talento. Então note que houve uma diferenciação, mas esse que recebeu um talento era a capacidade que tinha de trabalhar, era com um talento. E o outro que tinha 5, ele tinha capacidade para trabalhar com 5 talentos. Então Deus, ele não seria injusto de nos cobrar uma coisa que nós não temos condições de oferecer a Deus. Deus não ia requerer de nós alguma coisa que nós não teríamos condição de corresponder. Mas é verdade que todos nós podemos oferecer alguma coisa a Deus. Eu até estava comentando com os irmãos que Deus, ele chegou para Moisés e: Moisés, eu quero que tu vá libertar o meu povo. E Moisés disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. E então, depois de muitas desculpas de Moisés, Deus disse: o que é que tu tem aí, Moisés? Ele disse: eu tenho aqui o meu cajado. É com esse cajado, Moisés, que eu vou libertar o meu povo Israel. Então, o que Deus quer é que o homem apresente alguma coisa. E com aquele pouco que o homem apresenta, é aquilo que Deus vai manifestar o seu poder, a sua glória, para fazer aquilo que lhe apraz. Mas a verdade é que nós temos que apresentar alguma coisa ao Senhor, a disposição de fazer alguma coisa para o Senhor.
E a gente aqui lendo essa passagem, a gente vê que aquele que recebeu 5 talentos, ele não perdeu tempo. Note o versículo 16: o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Então, esse camarada aqui, que Deus viu que ele tinha sede, tinha desejo de fazer alguma coisa para o seu Senhor, recebeu 5 talentos. E ele saiu imediatamente a negociar com esses talentos. Ele não perdeu tempo, ele não foi vacilante, ele não ficou dormindo no ponto. Ele saiu para fazer a vontade do seu Senhor de negociar com aqueles talentos que lhe foi dado. O que tinha 2 também saiu a negociar. E então ele prosperou e multiplicou mais 2 talentos. Mas aqui a palavra de Deus diz que aquele que tinha 1 talento enterrou os talentos. Veja só, o versículo 18: mas o que recebera 1 talento saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Qual será o problema desse rapaz aqui, hein? No 19 diz assim: depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Meus amados irmãos, olha, com certeza Jesus vai voltar. Com certeza Jesus vai pedir contas daquilo que nós fizemos para o seu reino. É interessante porque esses servos que o seu Senhor aqui investiu, eram servos dele, eram servos do Senhor. Aqui não tinha nenhum que não fosse servo, todos eram servos. Mas teve um servo, esse do versículo 18, que enterrou os talentos. Sabe por que ele enterrou os talentos? Ele não fez caso ao seu Senhor, ele foi omisso, ele foi preguiçoso, ele foi irreverente, ele foi, além de ser irreverente, ele talvez nem achava que seu Senhor iria voltar. Se eu vou enterrar isso aqui, não fez caso, foi fazer outras coisas, foi trabalhar com outras coisas, foi viver a vida dele, independente se aquele Senhor ia voltar ou não. Ou seja, não houve temor no coração dele para aquilo que o Senhor dele tinha confiado em suas mãos. E o seu Senhor, o Senhor daquele cidadão, voltou, como o nosso vai voltar. E Jesus estava falando isso com relação a ele mesmo, que ele vai voltar para prestar contas com cada um de nós, com aquilo que nos foi dado, com aquilo que nos foi confiado, para que a gente possa trabalhar neste mundo em favor do seu reino. Como é que nós estamos diante de Deus? Será que nós estamos pegando os talentos do Senhor? Estamos trabalhando com eles? Será que aquilo que nós produzimos já é o suficiente? Será que é realmente a expectativa do Senhor para aquilo que nos confiou? Ou será que nós podemos trabalhar mais? Que nós podemos multiplicar muito mais do que o que nós temos feito? Será que a nossa condição de trabalho é aquilo que nós estamos fazendo? É só isso? Ou será que nós podemos trabalhar mais ainda? Porque aqui diz que o seu Senhor deu segundo a condição de cada um. Será que o que você recebeu, a condição que você tem, será que corresponde à expectativa do nosso Senhor? Ou será que nós estamos enterrando os nossos talentos? Será que nós estamos dormindo, negligentes? Será que nós estamos com preguiça de fazer a obra de Deus? Será que nós estamos temendo nosso Senhor? Será que nós estamos esperando a sua volta? Será que há expectativa da volta dele e desse tribunal de Cristo que aguarda todos os servos do Senhor? Ou será que nós estamos cochilando, negligentes? Então, é preciso que a gente faça uma meditação sobre tudo isso, para que a gente não seja apanhado naquele dia
na forma em que esse servo foi apanhado. Negligente, preguiçoso, irreverente e sem nenhum temor do seu Senhor. E a situação daqueles que trabalharam, a expectativa daqueles que trabalharam para o Senhor, tanto que recebeu 5 como que recebeu 2 talentos, foi uma expectativa até menor do que aquilo que o Senhor os abençoou. Aqui a palavra de Deus diz que o que tinha 5 talentos, quando foi prestar contas com o seu Senhor, veja só o que foi que aconteceu. Versículo de número 20, o 19 diz assim: depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Então houve assim uma satisfação por parte do servo em dizer: Senhor, eu trabalhei, Senhor, eu fiz alguma coisa, eu prosperei, eu estendi, Senhor, aquilo que tu me confiaste, o teu reino, eu manifestei, Senhor, assim, desejo de trabalhar, e trabalhei, e operei, e fiz aquilo que era a tua vontade de fazer, a tua expectativa, Senhor, quando tu me confiaste de que eu ia trabalhar, eu trabalhei, Senhor. E veja só a resposta do Senhor para este servo. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Aleluia. Você já imaginou, irmãos, de receber essa honraria do Senhor, ele de chamar servo bom e servo fiel? Sobre o muito, sobre o muito te colocarei. Melhor, ele diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, às vezes a gente acha que é cansativo fazer a obra de Deus. Às vezes a gente acha cansativo sair de casa, às vezes está acomodado, está relaxado para ir no sol quente a determinados lugares, né, pregar o evangelho, anunciar as boas novas, depois retorna de novo, depois torna aí, retorna de novo. E às vezes a gente acha, irmãos, que estamos fazendo um trabalho muito grande, mas aqui está dizendo que isso que o Senhor nos colocou, esse trabalho que Ele nos deu para fazer, Ele disse aqui: foste fiel no pouco. Se Ele está dizendo que esse trabalho que esse cidadão, esse servo teve de multiplicar 100 talentos foi pouco, então é porque vai ter muito mais trabalho a ele a realizar na eternidade. E ele foi experimentado nessa multiplicação, nesse trabalho de 5 talentos, esse ofício de trabalhar para o Senhor, multiplicando esses talentos. Ele está dizendo que isso aqui é pouco, quanto mais aquilo que ele vai fazer no reino de Deus. Então ele está dizendo: ó, tu foi fiel no que era pouco. Serviu há quanto tempo o Senhor? 40 anos, 30 anos, 20 anos servindo o Senhor. Ele está dizendo que isso aqui é pouco, comparado ao nosso serviço eterno que teremos a oferecer ao nosso Senhor, comparado àquilo que Ele tem para nós na eternidade. Mas nós não temos apenas trabalho. Ele diz aqui: entra no gozo do teu Senhor. Versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, existe um gozo, existe uma alegria eterna, que é de servir ao Senhor. Ora, irmãos, se não há alegria em servir a Deus, se nós não estamos regozijando-nos em trabalhar para o Senhor agora, quanto mais na eternidade.
haver prazer em falar de Jesus, em evangelizar, em pregar, em orar, em buscar de Deus sua vontade na sua palavra, em ouvir a palavra de Deus quando é pregado nos cultos. Meus irmãos, isso é o pouco comparado ao muito que nós teremos na presença do Senhor, a sua presença por toda a eternidade. Meus irmãos, isso ele está dizendo: entra no gozo do teu Senhor, na alegria do teu Senhor, no prazer do teu Senhor. E nós vamos entrar nessa eternidade, irmãos, é com gozo, é com prazer, é com alegria, é com felicidade. Ele vai nos confiar outras tarefas na eternidade, mas serão tarefas que serão prazerosas, serão deleitosas. Nós fazemos, realizarmos, porque estaremos ao lado dele, aleluia. Estaremos fazendo isso tudo junto dele. Ele nos trará essa cobertura da graça. Nunca mais seremos tentados. Nós não teremos um corpo fragilizado, um corpo que adoece, um corpo que se cansa. Para sempre nós estaremos com ele, com um corpo totalmente revigorado, para nós não apenas servi-lo, mas também se alegrar e exultar por toda a eternidade. Por isso que onde a gente leu em Lucas 22, 29, ele diz assim: assim como meu Pai vos confiou meu reino, eu vos confio também, para que comais e bebais a minha mesa. Note que ele fala do gozo de estar ao seu lado, de participar das bodas, de participar com ele dessa ceia. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, nós vamos sentar em tronos, ou seja, estaremos ao lado dele, reinaremos com ele. Mas isso será uma coisa prazerosa, né? Entra no gozo do teu Senhor, louvado seja Deus. Entra na alegria do teu Senhor, senta na mesa com o teu Senhor, se banqueteia com o teu Senhor, se alegra com ele, exulta com ele. E esse fato de estarmos com o nosso Senhor será o nosso maior galardão, será o nosso maior presente, será a nossa maior honraria, é de estar com ele por toda a eternidade. Será maravilhoso, irmãos, fazer parte deste reino, desse governo que Jesus implantará no milênio e por fim por toda a eternidade. Será um prazer, será maravilhoso fazer parte disso. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 22 diz: e aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Note que ele diz a mesma coisa para aquele que produziu 5 e para aquele que produziu 2. Mas por quê? Porque o que Deus vê, irmãos, o que Deus vai cobrar de cada um de nós é justamente aquilo que temos recebido. É aquilo que nós, a Bíblia Sagrada diz: aquele que muito é dado, muito é requerido. Então ele vai requerer aquilo que ele nos concedeu. Nós devemos viver de acordo com aquilo que nós recebemos do Senhor. Se Deus nos deu pouco, ele vai cobrar pouco. E se você ofereceu pouco, ele vai se alegrar, porque foi o que você recebeu. Mas se você recebeu muito, ele vai requerer muito, ele vai se alegrar se você oferecer muito. Então, aqui ele se alegrou com o que tinha multiplicado 5 talentos, em mais 5, e também se alegrou com aquele que tinha multiplicado 2, por quê? Porque recebeu apenas 2 talentos, mas ele se entristeceu com um que ofereceu 1 talento, sabe por quê? Porque foi o único talento que ele recebeu, ele não multiplicou, no mínimo ele teria que multiplicar esse talento em outro talento. Se ele tivesse multiplicado esse talento em outro, ele teria ouvido a mesma coisa que o seu Senhor disse ao que tinha 5 talentos e multiplicou em mais 5.
o que tinha 2 talentos e multiplicou em mais 2, ele teria ouvido a mesma coisa: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Teria ouvido a mesma coisa, mas não ouviu. Sabe por quê? Porque ele foi irreverente, ele não teve temor do seu Senhor, ele foi preguiçoso, ele foi negligente, ele não quis saber do reino, ele não quis saber do que lhe foi concedido, ele não quis saber dos dons que Deus lhe deu, ele não quis saber da capacidade que Deus lhe deu. Ele omitiu tudo isso, sem nenhum temor do que poderia lhe ocorrer. Veja só a continuação. Versículo 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Ele deu uma desculpa horrível, porque a desculpa dele, na desculpa dele ele estava se condenando. Ora, se ele sabia que o Senhor dele, ele colhia onde não tinha plantado, como é que ele plantando não ia colher nada? É óbvio que se tivesse isso no coração dele, se ele visse o seu Senhor dessa forma, ele iria fazer como que recebeu 5 talentos, imediatamente saiu para trabalhar com aqueles 5 talentos, mas ele não, na verdade, ele não acreditava que o seu Senhor iria voltar. Por isso que ele enterrou e disse: está aí, se um dia ele voltar, está aí o talento dele. Quer dizer, não fez caso do seu Senhor, não fez caso. Veja a resposta do Senhor a ele. Versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau, note, servo mau e negligente. Em outras traduções diz: servo preguiçoso e negligente. Sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Ele está dizendo que, no mínimo, teria que entregar o talento no mesmo valor que lhe foi dado. E assim, no mínimo, o seu Senhor não teria tido perdas, mas o Senhor dele investiu nele, e aquele investimento não teve resultado, não houve a multiplicação, e ao contrário, houve a desvalorização do talento que lhe foi confiado. E aqui o seu Senhor está reprovando isso, que ele, do descaso dele com esses talentos. Veja só, tirar-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tens se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Note, irmãos, que ele não tinha, ou seja, ele não tinha temor, ele não tinha nascido de novo, ele não tinha fé que o seu Senhor ia voltar, e o que foi lhe concedido foi tirado, o talento foi tirado e foi dado a outro. Ou seja, o direito que ele deveria ter de estar do lado de Jesus, de julgar com Jesus, de direito de julgar ou de governar alguma cidade, algum outro lugar, não foi dado a ele, foi dado a outro que teve interesses em trabalhar para o Senhor. E o final ele diz: ali, nesse lugar que ele será lançado fora, será lugar de trevas. Lugar de trevas. E ele está dizendo: ali haverá choro e ranger de dentes. Veja que é o contrário. O outro se esmerou, trabalhou, e diz: entra no gozo do teu Senhor, na alegria do teu Senhor, na exultação do teu Senhor, tem prazer no teu Senhor. E o outro, que não quis fazer nada, que não quis trabalho,
que não quis se comprometer com a obra, se comprometer com seu Senhor, a esse aqui, ele diz, ó, para ele vai haver sofrimento, choro, ranger de dente, tristeza por toda a eternidade. Então, meus irmãos e ouvintes, isso aqui não é o seu pastor que está dizendo para você, não. Não é eu que estou tentando lhe explicar alguma coisa. Quem está dizendo isso aqui é Jesus. E ele está dizendo isso aqui para mim, para você, para nós. Para que a gente caiamos em nós mesmos. Para que a gente perceba que o tempo é de trabalhar. Que o tempo não é de se espreguiçar e de estar na cama de marfim e negligenciar a obra do Senhor. O tempo não é de fugir de responsabilidades. O tempo não é de enterrar talentos. O tempo é de manifestar desejo de ser agradável ao seu Senhor. O tempo é de nós trabalharmos, é de nós nos dedicarmos, é de nós nos apresentarmos a Deus. Senhor, eu quero fazer alguma coisa na tua obra. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui para fazer alguma coisa. Meus irmãos, não podemos negligenciar a obra do Senhor. Não podemos, porque em breve o nosso Senhor, que nos salvou, que nos tirou das trevas, que nos concedeu bênçãos, dons espirituais, batismo no Espírito Santo, que nos concedeu dom de cura, dons de curas, dons de revelação, da ciência, melhor dizendo, dons maravilhosos, dons carismáticos, dons ministeriais, que nos concedeu tantas bênçãos, tantas capacidades naturais. Ele vai voltar. E ele vai requerer de cada um no tribunal de Cristo. Ele vai requerer o que nós fizemos com aquilo que ele nos concedeu. E qual será a nossa resposta? Será que nós vamos responder: Senhor, está aqui o que tu me deu? Senhor, eis aqui o que eu fiz? Senhor, está aqui a minha obra? Ah, melhor ele mesmo que vai apresentar para nós o que nós fizemos. O Espírito Santo é que vai provar as nossas obras, segundo 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 3, versículo 10. Ele, o Espírito Santo, é quem vai provar as obras, para ver se provieram dele, do Espírito Santo. Ele vai nos galardoar, ele vai nos abençoar. Mas, se nós não tivermos feito nada, se nós não tivermos correspondido, se nós não tivermos produzido, se nós não tivermos, meus amados irmãos, cumprido a expectativa do nosso Senhor, então ele está dizendo aqui, aqui ele diz: e o servo inútil, ele era servo, mas inútil, um servo inútil. Para que serve um servo inútil? Um servo que não faz nada, um servo que não está a serviço do seu Senhor, só tem o nome de servo. Por quê? Porque ele é inútil. Então aqui está dizendo: lançai-o para fora, nas trevas. Não foi aprovado para governar com Cristo, porque do lado de Jesus não vai ter preguiçoso, negligente, não vai ter incrédulo. Do lado de Jesus não vai ter essas pessoas. Por isso que Jesus já está advertindo a cada um de nós, para que a gente, lendo isso aqui, a gente, peraí, como é que está a minha vida? Como é que eu estou diante de Deus? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus está mandando? Será que eu estou conhecendo a vontade de Deus? Ou será que eu nem sequer sei da vontade de Deus na minha vida? Será que o que eu estou fazendo corresponde à vontade de Deus? Será que os frutos que eu estou aqui trabalhando, conseguindo, será que é a expectativa do meu Senhor? Será que eu posso produzir mais? Ou será que eu não tenho produzido nada? Será que no dia de culto eu fico em casa assistindo Big Brother? Será que eu fico em casa assistindo novela? Será que eu fico em casa sem fazer nada porque estou com preguiça, porque digo que estou cansado, porque dou desculpas que estou com isso ou com aquilo? Então, nesse dia, irmãos, não vai ter desculpa não. Note que o camarada aqui, o servo inútil, ele deu uma desculpa. Não, eu te conhecia e fiquei com medo. Mas o seu Senhor, o Senhor deste homem, não aceitou a desculpa dele e disse que ele era preguiçoso e negligente. E mandou ele para as trevas exteriores, e ele disse mais:
lá haverá choro e ranger de dente. Que essa palavra traga advertência aos nossos corações e que a gente possa mudar e mudar nosso hábito, mudar nossa atitude com relação às coisas de Deus. Que a gente venha a priorizar a obra do Senhor em nossas vidas. Que nós não venhamos deixar, irmãos, de fazer alguma coisa na obra do Senhor, porque não temos tempo, porque não queremos nos comprometer, porque estamos cansados, não. Vamos priorizar a obra do Senhor, porque por certo é o que nos aproveita dessa vida, é aquilo que fazemos para o Senhor. Querido Deus e eterno Pai, te agradeço pela tua palavra, Senhor, porque ela é martelo que esmiuça a penha, ela adverte, ela repreende, ela redargue, Pai, o homem, ela coloca o homem num novo trilho, num novo caminho, Senhor. Assim, querido Deus, toma essa palavra, ó Deus, e convence os teus filhos, mobiliza os teus filhos, os teus servos, a trabalharem mais ainda, a se comprometerem mais ainda com o teu reino, meu Deus, a vislumbrar a chegada do nosso Senhor, para que venhamos com Ele prestar conta e com Ele nos alegrar por toda a eternidade. Deus eterno, que a tua igreja se aperceba, que a tua igreja, Senhor, acorde, desperte, Senhor, para aquilo que tu tens preparado para nós. Senhor, eu sei que um dia, Pai Santo, todos nós estaremos no gozo eterno do nosso Senhor. E esse dia vai chegar, e eu creio que será breve. Senhor, perdoa os nossos pecados e nos desperta e nos acorda para fazer mais ainda a tua santa obra. Toma aqueles que produzem, meu Deus, para que eles produzam mais ainda. Os que estão produzindo pouco, que eles venham produzir mais. Aqueles que não estão fazendo nada, que eles acordem, meu Deus, e possam, ó Deus, vislumbrar, querido Deus, que na eternidade só tem dois destinos: o de sofrimento eterno e o de gozo eterno.